O futebol brasileiro, a gente sabe, é feito de gigantes. Mas tem um clube que é diferente, que não é só um time, é a alma de um estado inteiro. Pois é, vamos mergulhar hoje na saga do Sport Clube Bahia, um clube que já nasceu com essa missão gigante. E olha, o coração dessa história toda talvez possa ser resumido em uma única frase, que é o lema do clube. Ninguém nos vence em vibração. Parece forte, né? E é. Hoje a gente vai descobrir o que está por trás desse grito de guerra que define tanto o time quanto a sua torcida. Então, pra gente entender de onde vem essa força toda, essa tal vibração, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Porque o nascimento do Bahia, cara, já mostra que ele não era pra ser um clube qualquer. Olha só que interessante. 1º de janeiro de 1931, o Bahia é fundado em Salvador. Mas ele não surge do nada, não. Ele nasce tipo das cinzas de outros 2 clubes que tinham acabado. E aqui tá o pulo do gato. Desde o primeiríssimo dia, a ideia não era ser só mais um time da capital. A ambição era muito maior, representar o estado da Bahia inteirinho. E claro, com uma missão dessas, o Bahia rapidinho virou algo muito, mas muito maior que futebol. Ele se tornou um verdadeiro símbolo cultural. Sabe? É aquele lugar onde o povo baiano se enxerga. Na música, na identidade, na alegria e principalmente naquela sensação de isso aqui é nosso, de pertencimento. Bom, agora a gente vai dar um salto no tempo para um momento que, sério, é coisa de filme. É um dos capítulos mais lendários, não só do Bahia, mas do futebol brasileiro inteiro. Um daqueles confrontos que mudaram o jogo, sabe? Que redesenharam o mapa do esporte no Brasil. Grava bem esse ano, 1959. Foi nesse ano que o Bahia não só colocou o próprio nome na história, mas carregou o Nordeste inteiro junto, botando a região no topo do futebol nacional. E foi pra ficar. Imagina o cenário. A final do primeiríssimo campeonato brasileiro da história. De um lado, o Sport Clube Bahia, representando o Nordeste. E do outro, do outro lado estava simplesmente o Santos de Pelé. Aquela máquina de jogar bola que estava encantando o planeta. Era o roteiro perfeito de Davi contra Golias. E o que aconteceu? O inacreditável. O Bahia foi lá e venceu. Foi uma das maiores façanhas da história do nosso futebol. E esse título, olha, não foi sorte não. Foi a prosa definitiva de que o Nordeste não só podia competir com os gigantes, como podia ser campeão. Um orgulho que ecoou por toda a região. Mas quem pensa que a história de glória parou por aí tá muito enganada. Aquilo foi só o começo. Vamos avançar um pouco no tempo, porque o Bahia teve outra era de ouro, que só veio pra cravar de vez o nome do clube entre os grandes do Brasil. Quase 30 anos depois da primeira grande conquista, lá em 1988, aconteceu de novo. O tricolor de aço foi lá e conquistou o Brasil pela segunda vez, o bicampeonato brasileiro. Isso mostrou pra todo mundo que o que aconteceu em 59 não foi um acaso. A grandeza do Bahia era real, uma força que passava de geração pra geração. E claro, essa conquista de 88 tem seus heróis, né? Ídolos que viraram lendas. A gente tá falando de gente como Bobô, o craque daquela final, o maestro Douglas, que era o cérebro do time, e goleadores como Bejoca, Marcelo Ramos, Nonato, nomes que não só ganharam títulos, mas que ajudaram a construir a imagem de um clube técnico e raçudo. Só que a história de qualquer gigante não é feita só de glórias, né? Também tem as quedas, os momentos difíceis. E no caso do Bahia, foram justamente esses períodos de crise que acabaram forjando o que talvez seja o maior patrimônio do clube, a sua torcida. Depois daquele auge de 88, vieram os anos 90 e 2000. E olha, foram tempos complicados. O clube passou por uma instabilidade braba, com rebaixamentos, crises financeiras sérias, uma bagunça administrativa. Foi uma fase que realmente testou a força e a própria existência do Bahia. E é aí que a gente vê a força da torcida. A reação foi algo impressionante. Primeiro, mesmo com o time lá embaixo, o sentimento de pertencimento continuou intacto. Segundo, o apoio, cara, em vez de diminuir, ele ficou ainda mais forte, incondicional. E terceiro, foi aí que aquele lema, ninguém nos vence em vibração, ganhou um novo significado. Deixou de ser só um canto de arquibancada para virar um grito de resistência. E foi essa paixão, essa resistência da torcida, que segurou as pontas e preparou o terreno para o que viria depois, a era moderna do clube. Um período de renascimento em que o Bahia começou a se levantar de novo, com novas ambições. Essa nova fase tem alguns marcos bem claros. Primeiro, em 2013, a inauguração da Arena Fonte Nova, uma casa nova, moderna. Depois, teve um momento icônico da torcida com um mosaico monumental que simbolizava o renascimento. E mais recentemente, em 2023, um passo que mudou tudo, a chegada do City Football Group. Vamos falar um pouco desse mosaico porque ele é muito simbólico. Ele mostrava um herói se levantando. Cara, isso não era só uma festa bonita na arquibancada, era uma mensagem. Era a torcida dizendo pro mundo inteiro, olha, nós estamos nos reerguendo. O gigante está acordando e vai voltar a sonhar alto. E aí, a chegada do City Football Group veio para consolidar essa ambição toda. Foi o início de uma nova era mesmo, de profissionalização, de investimento, de planejamento a longo prazo, coisas que colocaram o Bahia num patamar de estrutura que ele nunca teve antes na história. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, com altos e baixos, glórias e crises, fica muito, mas muito claro que o Bahia não é só um clube de futebol. É bem mais do que isso. Pensa só no legado.
Foi o clube que abriu as portas para o Nordeste no cenário nacional. É um símbolo de identidade cultural fortíssimo, tem uma história que é uma montanha-russa de emoções com glória, sofrimento, superação. E, acima de tudo, é a personificação da força do povo. De verdade, quantos clubes no mundo podem bater no peito e dizer que são a alma de um estado inteiro? E é por isso que fica no ar aquela pergunta, né? A pergunta que todo torcedor se faz. Com um passado tão lendário e um futuro que parece tão ambicioso, até onde esse gigante agora renascido pode chegar? Quais vão ser os próximos capítulos dessa história? Uma coisa é certa, a saga do Tricolor de Aço está longe de terminar.